Continuidade ao 8º Encontro Técnico de Integrantes do SIGA, convidamos para compor a mesa o senhor Carlos Augusto Silva de Tade, chefe de projeto da Coordenação de Normatização e Orientação Técnica da Diretoria de Gestão de Documentos e Arquivos do Arquivo Nacional. Uma salva de palmas, por favor. Também a diretora do Departamento de Arquivo Geral da Universidade Federal de Santa Maria, Débora Flores. Uma salva de palmas também. E a coordenadora do SIGDA na Fiocruz, a Karina Veras Prachedes dos Santos, que nos acompanha de maneira remota. Por favor. Fiquem à vontade, a palavra está com vocês. Alô. Boa tarde a todos. Vamos dar início a este novo ciclo aqui de palestras. Em primeiro lugar vai falar a senhora Karina, da Fiocruz, que está online e fará a sua apresentação. Pedimos aos palestrantes, a atenção ao tempo, que estamos disponibilizando 20 minutos para cada um, para depois termos um tempo para mediações de perguntas e respostas aos integrantes da mesa. Então, Karina, seja muito bem-vinda ao evento. Muito obrigado. Obrigado a todos aqui pela presença. Então, damos início a esta parte do evento. Muito obrigada, Ditade. Bom, acho que o pessoal vai compartilhar aí minha apresentação, que eu tive que entrar pelo celular, mas enquanto isso aproveito para agradecer o convite. É uma honra poder participar desse evento. Infelizmente, não pude estar presencialmente, mas compor a mesa junto com o Ditade é uma honra. Então, bom, vou começar falando sobre a preservação digital, a experiência, a nossa experiência na Fiocruz. Está me vindo um retorno, eu não sei se vocês estão ouvindo bem, se vocês estão ouvindo com eco. Está um pouquinho picotado o som. Verifique se você está falando muito próximo e alto. Pode continuar. A captura de áudio no Teams tem uma tela aqui de captura de áudio que tá dando retorno, mas se vocês estão me ouvindo bem, a gente continua, pode ser? Pode ser, agora melhorou. Então, beleza. Bom, então vim trazer a nossa experiência na Fiocruz, tentar nesses 20 minutos abordar um pouco do que a gente está fazendo para a preservação dos nossos documentos arquivísticos. Vocês estão me vendo na tela? Estão vendo a minha apresentação? Acho que não, né? Ainda não. Agora sim. Maravilha. Pode passar. Bom, gente, eu começo, para contextualizar com relação ao nosso desafio, de realizar essa preservação digital, eu preciso trazer primeiro, trazer em que escopo que a gente está inserido, Na verdade, a gente tem 16 unidades técnico-científicas na Fiocruz, 4 unidades técnico-administrativas e 2 escritórios, um no Brasil e outro em Moçambique. Então, nós temos, para cada uma dessas unidades, a gente tem um arquivo intermediário, ou seja, nós temos dezenas de arquivos intermediários, centenas de arquivos correntes, mas o arquivo permanente da Fiocruz funciona no serviço de arquivo histórico da Casa de Oswaldo Cruz. Pode passar. Bom, então, o nosso arquivo corrente intermediário ele é orientado e normatizado pelo Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos da Fiocruz, o SIGDA, e quando eles passam ao arquivo permanente, eles passam a compor
o patrimônio científico e cultural da Fiocruz, e aí ele passa a ser orientado, normatizado pelo PRESERV. Vou explicar agora. Pode passar? Pode passar. Então, num breve histórico, né, ficou ruim aí para vocês, né? Mas eu vou falar brevemente aqui. Primeiro que o SIGSA, ele foi constituído em meados de 1990, né? Apesar de só ter sido formalizado em 2009, e ele funciona como uma rede de serviços de arquivos, né, dentro da Fiocruz, considerando essa dimensão toda que a gente tem. E o PRESERV, né, que ele lida especificamente com o patrimônio científico e cultural da Fiocruz, ele foi constituído em 2014 com um projeto, né, que teve o apoio financeiro do BNDES. Ele contempla os diversos acervos, né, arquitetônico, urbanístico e arqueológico, o arquivístico, biográfico, biológico, museológico e, mais recentemente, os dados de pesquisa. Pode passar. Então, vou iniciar falando um pouco do Preservo, né? Já que a gente está falando da preservação digital, é lógico que eu não estou desvinculando a gestão da preservação, né? Pelo contrário, na Fiocruz a gente trabalha de forma muito integrada, e isso eu vou mostrar ao longo da apresentação. É preciso a gente só ter em mente que o Preservo, né, esse nome, né, Preserva Acervos, Complexo de Acervos da Fiocruz, ele não é uma estrutura organizacional, né, mas ele é uma instância formuladora, orientadora, consultiva e articuladora de processos integradores relacionais aos acervos, né, que contam aí com essa gama de tipos, né. Então, ele funciona como uma rede interinstitucional entre as diversas unidades custodiadoras de acervos científicos e culturais. Eu acho que eu... Né? E aí, a ideia, né, entre uma das ações que a gente prevê, né, na implementação do Preservo é a modernização da infraestrutura de guarda, preservação e acesso a esses acervos. Pode passar. Para isso, a gente constituiu, né, uma governança que conta com o Comitê Gestor do Preservo. Na verdade, hoje ele já não é mais um projeto, né, como ele foi iniciado. Então, nós temos um Comitê Gestor do Preservo. Abaixo dele, a gente tem um Fórum de Preservação Digital. O Preservo ele lida com preservação, né, e acesso, tanto digital quanto não digital, né? Então, especificamente para os documentos digitais, né, a gente tem o Fórum de Preservação Digital, e a esse fórum também está vinculado o Comitê Gestor do Repositório Digital de Preservação da Fiocruz, que foi aprovado em abril desse ano. E abaixo desse fórum a gente tem alguns grupos de pesquisa, de trabalho, né, que é o Grupo de Trabalho de Infraestrutura, o Grupo de Trabalho de Acompanhamento dos Planos de Preservação Digital, e um grupo de trabalho para fazer a revisão do Manual de Digitalização, que já foi aprovado há alguns anos lá na Fiocruz, mas precisou ser revisitado. Esse manual já foi, né, já está em fase final de atualização, a gente só está esperando a aprovação para ser disponibilizado. Pode passar. Então, como documentos estruturantes... Não, pode voltar. Isso, obrigada. Como documentos estruturantes, né, desde 2013, a gente tem uma política de preservação e gestão dos acervos culturais, né, que é da Casa de Oswaldo Cruz. Em 2014, a gente teve a aprovação por portaria, né, da política de acesso aberto da Fiocruz. Em 2018, foi aprovada a política de preservação dos acervos científicos e culturais da Fundação. Em 2019, o Manual de Digitalização, esse que foi recentemente atualizado. Em 2020, também foi aprovada a política de memória institucional. E em 2021, o Programa de Preservação Digital dos acervos da Fiocruz. Pode passar. Esse programa, né, ele foi criado por um GT, composto por diversos profissionais, né, dos diferentes acervos da Fiocruz, da área de TI, e a ideia era que a gente conseguisse sistematizar e documentar uma série de orientações e procedimentos técnicos, né, que pudessem orientar o desenvolvimento
também de planos de preservação digital específicos para cada um dos acervos. Pode passar. Ele tem como princípios básicos, né, o uso de padrões e protocolos abertos e interoperáveis, a adoção sempre que possível, né, de formatos de arquivos não proprietários amplamente aceitos, e a definição de estruturas padronizadas de metadados descritivos e de preservação, né, de acordo com os modelos e práticas internacionais, além da adesão a práticas de trabalho colaborativo em rede, né, seja internamente quanto externamente com outras instituições. Pode passar. Ele se baseia no modelo de referência OAS, né, também prevê a adoção de modelos de auditoria e certificação, como a NDSA, o uso de metadados descritivos do padrão Dublin Core e a recomendação do uso do PREMIS, né, codificado utilizando o MEDS. Pode passar. Então, como eu tinha falado anteriormente, né, a Fiocruz constitui e preserva uma série de ativos científicos e culturais em diferentes tipologias, pode passar, e especificamente, né, o arquivo permanente da Fiocruz, que funciona na COC, mas também tem uma parcela na Vídeo Saúde Distribuidora, né, ligada ao SICT, no que tange aos documentos audiovisuais, especificamente, a gente conseguiu fazer uma integração muito próxima entre as ações do SIGDA e as ações do Preservo, né? Então, pode passar. Nessas ações, acho que dá 4 cliques. A gente já tem alguns planos de preservação digital, pode passar. Pode dar mais 2 cliques. Isso, mais um. Show, obrigada. Então, a gente já tem toda aquela documentação estruturante, né? Também já temos alguns planos de preservação digital que lidam especificamente com a preservação de um acervo, né? Nesse caso aqui, nós já temos 3 aprovados. Para os documentos arquivísticos, a gente tem o plano de preservação digital da Vídeo Saúde Distribuidora, né? Como eu falei, que aborda especificamente a preservação de documentos audiovisuais, e o plano de preservação digital da coleção Mais Médicos, que é um acervo de documentos iconográficos. Temos também, em fase de aprovação, né, o plano de preservação digital do SEI, da Fiocruz, que já foi elaborado há algum tempo, né, está aguardando a aprovação do Comitê Gestor do SEI, e está em fase de planejamento um plano de preservação digital para o repositório Arcadados, que é o nosso repositório institucional de gestão e compartilhamento de dados de pesquisa. Pode passar. Só que como eu apresentei anteriormente, né, a gente se integra, né, com muitas outras instituições, né? Na verdade, para fazer preservação é muito difícil de fazer preservação sozinho, né? Ali dentro entre muros, né? Então, em 2024, a Fiocruz e a Casa de Rui Barbosa, a gente teve um acordo de cooperação técnica, né, que a gente chamou de Prodígio, que é a preservação digital de acervos arquivísticos da Casa de Rui e da Fiocruz, né, com a junção dessas 3, da Fundação e essas 3 unidades dentro da Fiocruz, né, que são unidades custodiadoras de arquivo permanente, e que o objetivo era a gente apresentar em 2 anos alguns resultados práticos, né, da execução dessas ações preservacionistas. Aqui a gente está falando, né, das diretrizes normativas da ISO 14271 e a 16363, né, além das resoluções do Conselho Nacional de Arquivos, que a gente está falando que é de 2012, porque à época elas ainda não tinham sido atualizadas, mas a ideia maior era que a gente conseguisse tirar um pouco, né, da parte teórica da preservação, sair dessas elaborações de documentos estruturantes para uma prática, né, maior, né, no que tange a essas ações, e que a gente pudesse também, em 2 anos, ter alguns profissionais
né, que tivessem expertise nessa prática também. Porque o que a gente conseguiu ver até o ano passado era que a gente tinha bolsas disponíveis, né, a gente tinha algumas vagas para a prática da preservação digital, mas a gente não tinha pessoas, né, profissionais com expertise para isso. Então, uma das grandes, acho que um dos grandes, um grande produto, né, que a gente vai ter ao final do prodígio é profissionais capacitados, né, nessa prática, e foi o que a gente trabalhou com muito afinco. Então, pode passar. Então, logo no comecinho do projeto, né, que tem essa duração de 2 anos, acabou, na verdade, agora em setembro, assim que a gente começou, a gente teve a contratação de mais de 10 bolsistas, né, para dar conta desse trabalho na Fiocruz e na Casa de Rui Barbosa, mas eram profissionais que ainda não tinham experiência, né, como eu falei, na execução da preservação digital. Alguns tinham mais ou menos uma noção teórica, né, do que a gente estava querendo abordar, mas não tinha prática. Então, a gente fez um curso de capacitação a essa equipe, né, do Projeto Prodígio, durou 2 dias, para a gente conseguir contextualizá-los, né, mas antes eles já tinham lido todos os documentos de referência, a gente fez uma troca muito bacana. Então, algumas pessoas dessa foto aí já saíram, né, já foram substituídas. A gente sabe que bolsista é um vínculo muito frágil, né, e lógico, a gente espera que sempre saiam para instituições, né, para projetos maiores, né. Então, alguns aqui já foram substituídos, mas esse curso foi maravilhoso, foi muito bom, assim, o pessoal aproveitou bastante e conseguiu, de fato, entender qual era a dinâmica do projeto. Pode passar. A gente também entregou isso. A gente entregou, né, em 2024, a gente queria, na verdade, focar na identificação do nosso cenário institucional, né? Então, para isso, a gente fez um questionário, a gente conseguiu padronizar um questionário, né, para fazer esse diagnóstico. A gente realizou o diagnóstico, né, com base na NDSA e na DPC-RAM. A gente constituiu lá algumas atividades, né? A gente fez um plano de atividades com metas, tarefas, prazos, e também conseguiu fechar um modelo de inventário para os acervos digitais, que até então a gente não tinha. Pode passar. Para isso, não sei. Pode passar? Show. Para isso, a gente adotou a seguinte metodologia, né? A gente fez o questionário, passou para os representantes, né, dos tipos, dos gêneros, né? Na verdade, a gente estava lidando com textual, com iconográfico, audiovisual e sonoro. Então, a gente tinha representação, né, desses gêneros, a gente encaminhou um questionário. Depois que esse questionário foi recebido, né, a gente fez visitas presenciais, fez coleta de documentação institucional, aplicação de modelos de avaliação e finalizou com os relatórios e alguns produtos. Pode passar. O questionário ele foi bem robusto, né? A ideia era que a gente, de fato, tivesse uma noção aprofundada, né, de qual era o cenário que a gente ia trabalhar. Então, a gente tinha 9 sessões com 53 questões, né, e que abarcavam perfil institucional, capacidades organizacionais, acervo, armazenamento, controle, conteúdo, metadados, todo um rol de informações. Pode passar. As visitas presenciais, elas foram necessárias, né, para a gente sanar algumas dúvidas, né, suscitadas pelas próprias respostas dos questionários, para a gente ter esse contato do dia a dia de trabalho, né, e a necessidade de infraestrutura, e também para a gente propagar a preservação digital, né? Na verdade, a gente queria ali fazer com que as pessoas que estavam participando desse projeto se sentissem incluídas nisso, né? Se sentissem como atores envolvidos e responsáveis, né, por essas ações. Pode passar. Depois a gente fez a coleta de documentação institucional, né, com organograma, missão da instituição, fluxos de trabalho. Pode passar.
a aplicação de modelo de avaliação do NDSA e do DPC-RAM. Pode passar, esse é o modelinho, né, que a gente usou, pode passar. Do DPC-RAM também, pode passar. E aí a gente teve um diagnóstico bem específico, né, e pormenorizado, assim, do que a gente ia começar a lidar. Então, esse é um exemplo, né, do diagnóstico do laboratório fotográfico J. Pinto. Pode passar. Pode passar. Isso aí foi o que a gente conseguiu levantar, né, dá para perceber que tem mais de 400 mil arquivos, né, que a gente estava tentando abarcar no total. Pode passar. A gente também conseguiu fazer um mapeamento, né, do que a gente tem hoje em dia na Casa de Oswaldo Cruz, né, especificamente no arquivo permanente, no SA, cruzando com o modelo funcional do AIS. Então, a gente conseguiu fazer aí esse mapeamento, foi super importante, até para as pessoas conseguirem se enxergar dentro do AIS, né, que às vezes parece uma coisa muito abstrata, mas a gente conseguiu colocar, né, os usuários, a equipe do SA, onde que está, o preservador, enfim, o próprio projeto Prodígio, né, onde que ele estava inserido dentro desse modelo de referência. Pode passar. E isso ajudou a gente a enxergar que a forma como hoje, né, o Serviço de Arquivo Histórico, que é o arquivo permanente da Fiocruz, como ele está desenvolvendo essas atividades, ele não consegue dar conta numa totalidade das questões digitais, né? Na verdade, a gente tem uma equipe grande, mas que já tem envolvimento em diversas outras atividades, né? Mas que a gente precisaria de uma equipe voltada para a preservação digital, né, considerando todos os aspectos, né, as complexidades que estão envolvidas nisso. Então, a gente conseguiu desenvolver 3 cenários, né, possíveis para fazer essa proposição à diretoria da Casa de Oswaldo Cruz, e o cenário 3 foi o que a gente entendeu que seria o ideal para dar conta de tudo aquilo que a gente estava observando, né, ao longo do ano de 2024, como uma necessidade mesmo operacional, né, para a gente executar essas ações. Pode passar. A gente fez um documento, né, em que a gente relatou ali as estruturas organizacionais, os conhecimentos e habilidades e cargos e funções dessa nova possível estrutura que a gente propôs, né, de criação lá dentro da Fiocruz para a preservação digital. Pode passar. E aí, gente, acho que eu estou fazendo assim, uma passagem, né, mais especificamente sobre o que a gente está executando, né, desenvolvendo, né, ultimamente. E não vou trazer aqui os próprios instrumentos, mas tudo que a gente está colocando aqui, né, tudo que eu estou colocando aqui fica disponibilizado no site do SIGDA, quem quiser também entra em contato. Mas só para dizer que agora, em 2025, depois de todo esse diagnóstico, né, e dessa percepção de como que a gente dá ou não conta, né, das questões de preservação digital, a gente conseguiu finalizar, né, esse diagnóstico, como eu já falei, um plano de preservação digital para o SA, né, para o Serviço de Arquivo Histórico. A gente finalizou diretrizes para digitalização dos documentos arquivísticos lá do SA, fez um mapeamento de infraestrutura tecnológica, né, o que a gente tem, o que a gente precisa e o que a gente tem, né, o que a gente tem, dá conta, não dá conta, precisa de mais, e isso também culminou na elaboração de um termo de referência, né, para que a gente possa adquirir o que a gente não tenha. Também fizemos as diretrizes para o estabelecimento da estrutura dos pacotes IP-DIP, né? Também fizemos pacotes CIPs né? Criamos pacotes CIPs, também transferimos esses CIPs e geramos os IPs, né? Além de protocolo de gestão para a gestão dessa preservação, né? A preservação
ela não é um fim em si mesma, então esse protocolo para a gente conseguir fazer a gestão dessa preservação também foi fundamental, além do estabelecimento de um fluxo para esse empacotamento, né? Esse primeiro bloquinho aí do 1 ao 10 é o que dá conta do serviço de arquivo histórico, né, que funciona na COC, do 11 ao 19 é o que foi elaborado para a Vit Saúde, né, distribuidora. E aí é muito semelhante, né, mas a Vit Saúde distribuidora já estava mais avançada nessas questões práticas da preservação digital, mas o que diferencia também é que a gente conseguiu criar um laboratório de digitalização para os documentos videográficos. E junto com esse laboratório, a gente também fez a contratação, né, de um profissional de TI, o Elon, que desenvolveu um software, né, para extração de metadados, mas não só isso. A ideia inicial era que a gente tivesse um software para dar conta da gestão, na verdade, do processo de digitalização, né? Pode passar, por favor. Essa é a carinha do sistema, né? Sistema de gestão de preservação audiovisual. Nesse momento, ele é um sistema que está voltado especificamente para os documentos audiovisuais, mas a gente já está trabalhando na customização, né, para amplificar esse escopo. Então, ele vai ser um sistema de gestão, um sistema para gestão da digitalização, né, para todos os outros gêneros. Ele vai ser aplicado, vai ser disponibilizado para as outras unidades da Fiocruz, e a ideia é que o início da criação dos representantes digitais já possibilitem o registro de metadados de todo esse processo. Então, como vocês podem... O armazenamento, né, o processo de preservação digital, né, desses documentos de guarda permanente, ele deveria ser dividido em 3 ambientes, né, de maneira consecutiva. Assim, a gente tem muitos documentos que estão em HDs externos, estão em pendrive e tal, então esse ambiente 1, né, que a gente está chamando de armazenamento primário, ele seria um ambiente em que a gente descarregaria esses documentos, né? Depois tem um ambiente 2, em que é feito um ambiente específico para o processamento técnico desses documentos, né? Então, que a gente pudesse, né, fazer empacotamentos CIPs, e o ambiente 3, como o armazenamento permanente, que aí sim é o ambiente que apoia, né, o uso ali do arquivo emática. Pode passar. Só que pode passando, pode dar mais um, isso. Só que acho que eu falei um pouco, né, de como que a gente está elaborando, né, executando essas atividades de preservação digital, mas eu não poderia deixar de frisar, né, que tudo isso que a gente está desenvolvendo a nível do arquivo permanente tem embasamento, né, nas ações de gestão de documentos lá da Fiocruz, né? Como eu já tinha falado, a gente trabalha de uma maneira muito integrada. Inclusive, eu estou na coordenação do SIGDA, mas também estou na coordenação do Comitê Gestor do Repositório Digital de Preservação, no Fórum de Preservação, no Comitê Gestor do Preservo. Então, no que tange aos documentos arquivísticos, a gente consegue abarcar todo esse ciclo, né? Então, para isso, né, para a gente conseguir chegar na qualidade ideal, né, que a gente espera para esses documentos na guarda permanente, a gente sabe que essa atenção precisa ser iniciada desde o momento da criação desses documentos. Então, a gente vem correndo muito atrás da orientação e da normatização dessa gestão também, né? Porque a gente antes era um pouco separado mesmo, fragmentado, né? O SIGDA trabalhava de forma um pouco mais isolada, e o Preservo também lá com as atividades dele e tal. Só que aí a gente conseguiu demonstrar essa importância, né, para a qualidade do que vai ser preservado, mas eles já tinham muito mais documentos estruturantes do que nós, né? Então, a gente correu atrás de fazer essa normatização. A gente já tem disponível no site do SIGNA, né, um manual de produção e uso de mensagens de correio eletrônico, um padrão de metadados, né, que abarca ali
desde a produção dos documentos, seja anatos digitais ou representantes digitais, né? Fizemos também o Programa de Gestão de Documentos Arquivísticos Digitais da Fiocruz e, mais recentemente, o Plano de Gestão de Documentos Arquivísticos Digitais da Fiocruz, da produção à transferência. Pode passar. E como se não bastasse, né, os desafios são muitos, a gente tenta dar conta, né, o SIG ele não fala, ele não aborda só questões de documentos arquivísticos digitais, né, e como se isso não fosse suficiente, a gente utiliza a Microsoft 365 lá na Fiocruz e a gente tem um monte de documento sendo armazenado no OneDrive, no Teams e tal. Então, no ano passado, a gente fez um estudo também para conseguir identificar como que a gente vai gerir esses documentos, né, ao ponto de fato, ter a preservação digital daqueles que forem de guarda permanente. Né? Então, ano passado a gente apresentou esse estudo, a gente utilizou um evento, né, que foi apresentado pela DPC, pode passar também. E um outro estudo, né, que foi apresentado, um documento elaborado pelo Conselho de Autoridade de Arquivos e Documentos da Austrália, que ele frisa isso, né, que, de alguma forma, a gente precisa ter um sistema que faça essa intermediação, né, entre o Microsoft 365 e o Arquivemática. Isso foi apresentado lá, né, embora a gente ainda não tenha um SIGAD, mas a gente está tentando... a gente está tentando fazer com que esses documentos sejam geridos independentemente de ter um sistema, né, um SIGAD ou não, mas isso reforça, né, a necessidade de que documentos arquivísticos digitais, eles necessitam, né, de sistemas que deem conta, porque fazer de forma manual é praticamente inviável, e é mais ou menos nessa berlinda que a gente fica lá na Fiocruz. Pode passar. Bom, gente, era isso. Tentei fazer um panorama geral, né, de como que está a atividade de preservação digital lá na Fiocruz. Espero que vocês tenham entendido, mas também fico à disposição para perguntas, tá? Vou ficar aqui com vocês. Agradeço mais uma vez o convite. Obrigada, boa tarde. Obrigado, Karina. Excelente apresentação. Infelizmente, é pouco tempo, né, para uma apresentação de um projeto tão grande, que são 35 anos, né, para chegar ao ponto que vocês chegaram e ainda tem um longo caminho, né, que foi também baseado num grande aprendizado. E fico muito feliz em ouvir o uso de uma terminologia, né, que nós temos trabalhado há tanto tempo, pelo CONARC, Interpaz, Arquivo Nacional, e isso, né, a nosso ver, realmente entrou na sua organização e vocês agora estão com excelentes produtos e entregas, né? Eu não vou fazer outros comentários aqui no momento, para dar tempo aqui para Débora Flores fazer a apresentação dela, e depois, no final, eu faço um arremate do que foi falado e coloco as pessoas aqui, convoco as pessoas para fazer suas perguntas e dirimir dúvidas. Mas parabéns pela apresentação, muito obrigado também pelo uso do tempo, e eu passo agora a voz a Débora Flores para sua apresentação. Boa tarde a todos. Bom, a gente traz, então, a nossa realidade de preservação digital de documentos na Universidade Federal de Santa Maria, a primeira universidade a possuir um curso de arquivologia no Brasil. Então, isso fala muito sobre a nossa trajetória também, sobre a gestão e preservação de documentos enquanto instituição. Estamos fazendo o recorte da nossa CEPAD, acreditamos ser, se não uma das mais antigas do Brasil também. Primeiro livro de avaliação de documentos, ele data da década de 60, então temos também um histórico muito grande de microfilmagem,
né, muito material, microfilmado também na década de 70, como uma tecnologia moderna à época, por ser a primeira universidade que foi instaurada fora de uma capital. Os nossos reitores sempre tentaram levar muita inovação para a instituição. E, à época, a microfilmagem era muito cara e era também vista como algo tecnológico. Então, nós temos essa trajetória já, né? Para onde que eu tenho que apontar aqui só? Está ligando. Ou vai passando. Libera para nós. Aí. Então, justamente pelo fato de ter um curso de arquivologia, a área de arquivo da universidade sempre fez e sempre tentou fazer uma conexão da teoria com a prática, sendo um grande laboratório da própria didática, do próprio ensino da arquivologia. E não distante disso, quando iniciamos meados da transformação digital, talvez até antes nem se falava, né, de estar no termo transformação digital, sempre levamos muito aqui, vários colegas aqui, a Cláudia, o próprio Ditade, tivemos várias pessoas da área, né, que atuavam, então, com documento digital, sempre teve muito vínculo também com essa realidade. E mesmo antes de se pensar em algo de transformação do governo, lá em 2000, a UFSM implementou um sistema, que é chamado Sistema de Informações para o Ensino, e esse sistema foi o primeiro módulo de protocolo do Ministério da Educação. Primeiro protocolo eletrônico a ser implementado no Ministério da Educação. Esse mesmo sistema ele foi implementado em várias outras instituições, foi implementado junto à Unicamp, à época a Neire, que era diretora, estava atuando também na elaboração do próprio modelo EARC, então muito da base desse sistema já pensava os próprios requisitos que estava se criando para o EARC à época. E quando a gente, né, assume uma nova geração dentro do Departamento de Arquivo Geral, a gente entende que a gente precisa tratar os documentos digitais num outro padrão, num outro formato. E o foco sempre foi minimizar os riscos da preservação em termos de segurança jurídica dos documentos digitais. E aí, sempre entendemos também que isso tinha que ser feito de uma forma estratégica. Na ideia dos gestores, principais gestores, digitalizar seria a solução. Então, digitalizando estaria tudo certo. Porém, a gente sabe que a digitalização ela é uma das etapas e muitas vezes nem isso. Então, iniciou-se uma cultura para que a instituição entendesse que a transformação digital ia muito além da simples digitalização. Precisávamos garantir para os documentos digitais o não repúdio, a rastreabilidade, segurança jurídica e, principalmente, a garantia de direitos associado a manter um documento arquivístico digital. E foi, então, que no ano de 2014 instituímos a comissão que a gente denominou de Comissão JEDI, composta por arquivistas e analistas de tecnologia da informação, e montamos um projeto de informatização da gestão, preservação e acesso de documentos na UFSM, de documentos arquivísticos para a UFSM. Esse projeto ele foi bem ousado, ele tentou abranger tudo que se precisaria para uma transformação digital. E ele surge antes mesmo do decreto da institucionalização do processo eletrônico, ele surge antes da institucionalização do acervo acadêmico digital. Então, nós já estávamos um passo atrás, pensando formas, sempre aliando a teoria com a prática, de como fazer essa transformação digital e já integrando as áreas de tecnologia e de arquivologia. E aí surgem, claro, como todas as instituições, vários desafios. O primeiro deles era justamente integrar os sistemas acadêmicos, os sistemas administrativos, e por termos na instituição o SII, que é esse sistema legado, que a gente tinha desde 2000, ele é um sistema que ele tem todos os módulos num só, então as tabelas são todas comuns, ele é todo integrado, e optamos por utilizar esse sistema e migrar ele para versões web, para versões mais modernas, e não utilizamos o SEI.
Então, foi uma definição estratégica por meio desta comissão de não utilizar o SEI e sim utilizar o que nós já vínhamos desenvolvendo em termos de sistema com esse próprio, sistema próprio. E aí, entramos no nivelamento das equipes de TI e equipe de arquivo. E constituímos em torno de 6 analistas de TI, em torno de 5 a 6 arquivistas, num grande grupo que vem atuando desde então na área de preservação digital. E aí avançamos para políticas, né? Então, como tudo, né? A gente viu aqui a Fiocruz também estabelecer política, normativa, resoluções, e temos uma política de preservação digital, né? Foi instituída, está lá, né? Vigente, porém, na hora de aplicar, começam alguns dos problemas. E aí a gente precisou voltar um passo atrás, né, porque a gente chegamos a contratar nessa etapa de capacitação a própria Artefato, porque víamos que, né, identificamos que o Arquivemática seria o repositório a ser usado, contratamos as empresas, fizemos capacitação, porém, na hora de botar esse nosso modelo conceitual em prática, nós esbarramos na qualidade dos documentos que nós estávamos produzindo. Então, se a gente fosse pegar acervo legado do arquivo permanente e colocar no repositório, ok, não teríamos grandes problemas, porque seriam até em gestões mais manuais. Mas quando a gente se deparou com o problema de que os documentos que estavam constantemente sendo produzidos, diariamente sendo produzidos, não iriam poder ter essa ingestão automática conforme o modelo que a gente estava projetando, a gente resolveu parar e voltar um passo atrás. Então, a gente parou de olhar para a preservação e a gente passou a olhar para a gestão. E aí, entramos também em tudo aquilo que a gente precisaria ter para que um documento arquivístico digital tivesse qualidade suficiente para poder fazer o ciclo completo de forma automatizada. Trabalhamos com texto de produção, e aí a área de arquivo assumiu todo o mapeamento de processos e otimização de processos da instituição. Então, hoje o escritório de processos é dentro da área de arquivo. Trabalhamos um modelo de metadados, incorporando metadados que eu vou apresentar aqui, EARC, Dublin Core, enfim, vários outros padrões. Assumimos também a gestão documental por meio da elaboração de um CIGAD, que, como eu falei, nós já tínhamos um módulo inicial e que esse módulo foi transformado num CIGAD, para daí, então, chegarmos na preservação digital, com documentos com qualidade, mantendo cadeia de custódia, garantindo acesso, respeitando também, integrando também as questões da LAI e da LGPD. Então, todo esse trabalho ele sempre foi baseado nas nossas normas nacionais, internacionais, modelo AIS, e a gente vem também publicando algumas resoluções internas e algumas INs, e temos um grupo, né, de arquivistas. A universidade ela tem hoje, vinculada ao Arquivo Central, 14 arquivistas atuando, mais alguns arquivistas em unidades descentralizadas, e a gente trabalha bastante com planejamento estratégico. Então, a gente mapeia quais são as áreas que precisam ter normativas ou que precisam ser melhor trabalhadas e criamos grupos de trabalho para cada uma dessas áreas. Esse trabalho ele é feito com base num plano de gestão de documentos e arquivos. Então, adotamos o que na época era o Programa de Gestão de Documentos e Arquivos do Arquivo Nacional, que se tinha a ideia de que cada unidade de arquivo tivesse o seu planejamento estratégico. Nós montamos o nosso, baseado também com o nosso planejamento estratégico institucional, que é o nosso PDI, e elencamos um documento piloto de 2023 a 2025, que é o que está em vigência até agora, e vamos refazer ele para o próximo ciclo, considerando que tivemos, né, talvez nem todos saibam, mas tivemos o ocorrido das enchentes no Rio Grande do Sul, e o Arquivo Geral da UFSM foi um dos atingidos, né, tendo todo o nosso acervo permanente sido afetado. Então, a gente vai ter que repactuar o nosso planejamento estratégico, considerando essa situação também. Porém, essa atuação ela fortalece o arquivo como um ator estratégico dentro da instituição. Então, a nossa posição institucional vinculada diretamente ao gabinete do reitor, a nossa posição em participar do mapeamento e otimização de processos, ela eleva a participação do arquivo a um patamar estratégico. Nós participamos também na elaboração do Plano de Tecnologia, Plano Diretor de Tecnologia da Informação, que é o PDTI. Então, quando é projetado o plano de tecnologia, há sempre a participação de alguém da área de arquivo, e nós temos hoje
3 metas do PDTI específicas para a área de arquivo, assim como no nosso PGDoc nós temos estratégias alinhadas com a área de TI. Isso dá força para que a gente peça junto à instituição as demandas alinhadas com as 2 áreas. Então, dentro do PDTI da gestão anterior, nós tínhamos lá promover a evolução do nosso PENSI, que é o nosso CIGAD, né, onde a gente usa para o processo eletrônico. Nós tínhamos lá a implementação de repositórios institucionais, e aí a gente vem trabalhando com isso, né, dentro de um cenário onde o nosso portal, a gente chama portal de documentos, que é o portal onde está o nosso CIGAD, está o nosso processo eletrônico e está o nosso arquivo permanente digital. Esse portal ele já tem mais de 700 mil documentos e a gente já tem, né, aí um bom legado de produção totalmente nato digital. Esse portal de documentos, ele é, então, a grande plataforma de gestão de documentos da instituição e ele se integra com todos os outros portais da instituição. Então, a gente consegue fazer com que um docente, ao acessar o portal do professor, emitir um diário de classe, que esse diário de classe caia dentro do CIGAD, já classificado, sem o docente ter feito nenhuma interação. Faz com que o estudante, quando acessa o portal do aluno, solicita uma dispensa de disciplina, essa solicitação já caia diretamente no CIGAD, classificado, com temporalidade, com metadados. Então, ele faz essa integração com todas as áreas da instituição. Todo esse CIGAD ele é baseado no plano de classificação de documentos, tanto da área meio como da área fim, né? Por ser uma instituição de ensino, a gente já tem esses 2 planos, porém a gente sempre desce até o nível do tipo documental. Então, toda a configuração de como o sistema vai gerenciar e vai preservar documentos, quanto tempo eu vou guardar um determinado documento, quanto tempo vai ficar em cada uma das etapas de arquivo corrente, intermediário e permanente, passa por essa configuração do plano de classificação por meio da tipologia, do item, né, tipo documental. E várias outras configurações. Então, hoje, todo o sistema da instituição, para funcionar documentalmente, para produzir dados e para produzir documentos, ele precisa estar previamente cadastrado pela área de arquivo no plano de classificação. Então, todos os sistemas da instituição se alimentam do plano de classificação, inclusive para as questões de restrição de acesso, atendendo a LGPD. Então, nós temos configurados perfis de acesso, quem pode acessar determinado documento, isso é identificado pelo tipo documental, e tudo isso é previamente mapeado pela área de arquivo. Sempre que a gente faz uma manutenção no nosso plano de classificação, tivemos a atualização, 2 recentes atualizações, que tem nos demandado, a gente ainda não conseguiu terminar a atualização, porque tem nos demandado um esforço muito grande, porque, de acordo com a EARC, cada alteração que a gente faz no plano de classificação, um deslocamento de classe, uma mudança de nome, uma alteração, toda ação numa classe de um plano de classificação, ela precisa ser registrada nos metadados da classe. Inclusive, a gente tem, né, abrimos alguns SOTs para tratar disso com o Arquivo Nacional, porque algumas classes se desmembram em 2 no nova versão, ou então a fusão de classes, e a gente precisa refletir isso no CIGAD, manter o histórico dessas alterações e todos os documentos que tinham sido classificados com a classificação anterior, precisa manter o histórico da classificação anterior, mas assumir a classificação atual. Porque quando eu for pedir para o CIGAD montar a LED, ele vai usar o plano vigente, que é o atual. Mas eu preciso manter a relação com a classe que ele tinha na versão anterior. Então, tudo isso é alvo de aplicação no nosso CIGAD, e todos os dados, quando a gente vai incluir um documento, ele atua tanto como sistema para receber documento avulso, que não tem NUP, que não tramita, como para receber dossiês, que a Cláudia falava, a gente recebe documento, item, documental, dossiê, que é um documento composto com mais de um item, e processo eletrônico com vários componentes. E cada uma das telas para inclusão, ou cada vez que a gente configura um sistema automático em que os documentos já são produzidos de forma nato digital, a gente tem um mapeamento de todos os metadados necessários. A boa parte dos metadados a gente extrai dos próprios sistemas, mas alguns o usuário, quando está incluindo, precisa indicar. E todos esses metadados vão compor, então,
os metadados de cada documento. Então, nós temos a possibilidade de inclusão de documentos digitalizados, como é o caso de uma resolução, foi digitalizada e foi incluída, e a gente consegue manter o contexto, o relacionamento entre esses documentos. Então, se eu tenho uma resolução que foi revogada, eu mantenho essa ligação entre esses documentos, assim como as suas versões, eu consigo versionar o documento dentro do sistema. Todo documento que está no CIGAD, seja ele documento avulso, seja ele processo, seja ele item documental, dossiê, ele vai ter os seus metadados associados. Então, eu sempre vou ter o documento, os seus componentes digitais e os seus metadados. Esses metadados, eles atendem ao padrão Dublin Core, ao padrão EARC, ao padrão ISAD e ao padrão UFSM, porque tem alguns metadados, principalmente vinculados ao acervo acadêmico, que não estão em nenhum desses padrões. Então, a gente está criando um padrão específico da instituição para poder atender alguns decretos que vêm saindo posterior. E tudo isso foi pensado justamente porque foi isso que faltou quando a gente iniciou todo o trabalho e queríamos fazer uma ingestão automática para o repositório, mas nós não tínhamos os documentos com esses metadados. A partir da instituição desse CIGAD, a gente consegue fazer uma ingestão automática. Eu não vou precisar ter uma interação humana, além daquela necessária de um recolhimento, mas eu não vou precisar ficar indicando metadados. Então, esses metadados já são capturados na hora ou da produção ou da captura do documento para o CIGAD. Esses metadados, eles trazem também toda a parte de gestão. Pode ver que ali eu tenho a data de que eu preciso manter. Então, qual é a destinação, qual é o prazo de guarda, tudo isso já fica em metadados e a partir disso que o meu sistema vai fazer a gestão do que já pode ser recolhido, do que já pode ser eliminado, enfim. E aí a gente tem, então, como eu falei, sempre os metadados do documento e a gente tem também os metadados dos eventos do documento. Então, se a gente pegar o modelo de metadados do EARC, todos eles estão contemplados dentro do CIGAD e a gente optou por colocar esses metadados abertos, públicos. Então, qualquer pessoa que acessar o nosso portal vai poder ver esses metadados, seja os metadados do documento, do componente, do plano de classificação. E esses metadados, como, por exemplo, do componente, eles estão públicos, né? Então, ele pode ser auditado. Nós temos recebido várias auditorias, né, de órgãos de controle e que, no momento que a gente indica o link do processo, a gente não precisa mais fornecer dado nenhum. Inclusive, a própria Polícia Federal, em alguns inquéritos, né, de investigação, como o caso do IP, né, tem alguns outros elementos, já têm sido utilizados satisfatoriamente para esse tipo de uso. E aí, a gente tem também algumas ações em lote, né? Porque a gente sempre pensa em otimizar e começamos a inserir várias ações em lote. Porém, todas essas ações também vão usar sempre esse mesmo método e sempre aquele modelo padrão. Então, esse sistema ele pode receber documentos digitalizados, ele pode receber documentos nato-digitais produzidos por dentro do sistema de forma automática, com modelos padrão de formulários, documentos, e diplomas e históricos, por exemplo, nato-digitais processados de um outro sistema, que é o sistema de emissão de diploma, também pode ser incorporado por meio de APIs e integração. E a consulta pública ao portal, então a gente tem consulta de processos e consulta de documentos, todas elas públicas, e a consulta ela vai sempre identificar se aquele tipo documental tem alguma restrição de acesso, com base no que o arquivista organizou, né, e mapeou previamente, configurou previamente. Então, o sistema ele vai trazer isso e ele faz a restrição por item dentro de um processo eletrônico, por exemplo. Ele só vai restringir todo o processo eletrônico quando, inclusive, os despachos precisam ser restritos. E aí, então, tendo trabalhado toda essa... a gente chama, né, de qualificação da produção dos documentos e da incorporação de documentos dentro do sistema, a gente consegue chegar hoje numa ingestão automatizada, na manutenção da cadeia e na qualidade desses documentos a serem preservados. Então, a gente tinha feito uma capacitação das equipes de arquivo de TI com a própria Artefato há uns 4, 5 anos atrás, e agora a gente voltou a fazer capacitações, porque agora a gente está com os documentos qualificados a ponto de poder levar eles, tirar eles de dentro do sistema, de dentro do PEM, por exemplo, e levar para a Arquivemática.
E aí, quando eu tiro um processo eletrônico do sistema para levar para a arquivemática, eu vou tirar a gente chama de PDFão, a gente extrai um processo, por exemplo, com todos os componentes, e eu materializo tudo o que aconteceu com aquele processo. Eu tenho a capa, eu tenho todas as tramitações, eu tenho todos os componentes, os despachos de inclusão, e tudo que é feito no processo gera uma página no processo, gera um PDF com forma fixa e conteúdo estável. Então, quando eu extraio o PDFão do sistema, do processo eletrônico, para levar para o repositório, eu vou ter o componente digital com tudo o que aconteceu no sistema, mais todos aqueles metadados que eu mostrei para vocês. Então, quando eu coloco isso dentro do repositório, dentro da arquivemática, eu não preciso do meu sistema para ver o processo. Eu consigo auditar todo ele, saber por onde ele tramitou, saber quem incluiu cada documento e de forma totalmente auditável com todos os metadados. E aí a gente tem capacitado, então, as nossas equipes agora, né? A gente conseguiu recursos de fomento do edital acervos da FINEP, compramos, adquirimos mais equipamentos para estrutura de armazenamento do nosso repositório digital confiável. Estamos na fase de capacitação das equipes para iniciar, então, em torno de 14 arquivistas e 14 analistas de TI estão trabalhando hoje com essa configuração. E aí a gente também tem enfrentado, né, algumas dificuldades que são reflexões para a nossa área. A gente fala muito em repositório, em como, né, implementar tudo, mas na hora que a gente vai montar os pacotes, a gente começa a se deparar com várias questões. E aí aqui eu trago só algumas situações, e é claro que eu estou falando aqui de uma realidade de um arquivo que está em fase intermediária, muitos agora passando para a fase permanente, mas não é porque ele está na fase permanente que ele não tem a possibilidade de voltar a trâmite. E o Arquivemática, ele não está preparado, ele precisa ter um plugin adicional, precisa fazer algo adicional para ele voltar a trâmite, receber novos documentos, e quando ele vai de volta para a Arquivemática, ele duplica o arquivo. Como é o caso dos diplomas digitais, que tem uma tendência de renotarização de assinaturas com carimbo de tempo, que ocorre a mesma coisa. Quando eu retiro um documento do Arquivemática, altero ele, incluo novamente, ele não vai duplicar, na verdade, ele vai quadruplicar, porque além dele ter a primeira versão, a segunda versão, ele tem as cópias de backup. Então, são questões que a gente precisa entender como que a área vai trabalhar tudo isso. A gente precisa também aprimorar os equipamentos, né? Então a gente precisa ter uma estrutura mais robusta de armazenamento com segurança, com confiabilidade, né, para ataques cibernéticos. E aí a gente tem estabelecido algumas parcerias, né? Nós lançamos recentemente o HubDoc, que é um hub de inovação e pesquisa em arquivos, que justamente traz todas essas problemáticas da nossa área para tentar apresentar soluções. Então, nós pegamos todo esse SIGAD que nós tínhamos implementado, vinculado dentro do nosso sistema, e nós desacoplamos ele para dar escalabilidade, para a gente poder fornecer ele para o Ministério da Educação, para poder ser utilizado em outros casos. E aí estamos estabelecendo algumas parcerias para que esse SIGAD, com as mesmas configurações, só que com uma cara um pouco mais fluida e mais moderna, né, possa ser utilizado dentro do padrão das portarias do Ministério da Educação, mas claro que ele está aderente, né, a qualquer uso, não só para acervo acadêmico, como vem sendo o caso desse foco, mas para qualquer documento, porque ele vai atender a todas as normativas nacionais e internacionais. Então, a gente vai trabalhar um dashboard um pouco mais fluido, com algumas funcionalidades a mais que não tem no nosso, né? Isso tudo também trazendo a abordagem do dossiê digital de estudantes, que é o foco desse projeto, que é ter o dossiê do estudante, assim como a gente tem o AFD, a gente tem o dossiê do estudante com todos os documentos, porém vinculados ao SIGAD e ao repositório digital. Essa questão do dossiê sempre vinculado com classificação, com gestão e com metadados, né? E aí, algumas novidades que a gente tem incorporado, né? E aqui é engraçado porque a gente apresentou exatamente esse projeto num evento de ensino e pesquisa de arquivologia em 2014, exatamente o mesmo projeto, o mesmo, né, trabalho estava sendo feito, e ele foi recusado porque, no parecer, dizia que ele não era um trabalho da área de arquivologia. 10 anos depois, no CNA de 2024, nós submetemos o mesmo trabalho
no CNA, em que o tema do CNA era inteligência artificial, e ele foi aprovado e foi apresentado 10 anos depois. Então, só um desabafo até aqui para que a gente entenda que a gente não pode fugir das tecnologias. E aí a IA ela tem que estar presente de qualquer sistema que vai ser feito hoje. Então, a gente começou utilizando, quando a gente começou a fazer classificação automática, nem existia IA. Não se falava em IA. A gente começou trabalhando com aprendizagem de máquina. Então, a gente treinou modelos, né, para que esse modelo, né, esse robozinho, pudesse fazer a classificação. E a nossa acurácia, que é a nossa taxa de assertividade, chegou a 98%. Então, claro que isso, porque quando eu não estou falando de IA generativa, que alucina e que tem várias outras questões, eu estou falando em aprendizagem de máquina com mecanismos específicos que ela tem uma acurácia muito maior. E aí a gente chega num patamar muito alto, porque eu tenho uma base já classificada, então eu consigo fazer uma aprendizagem mais efetiva. E isso já está sendo implementado para MDA acumulada, digitalização e aplicação dessa classificação, assim como para MDA digital, que a gente encontra em sistemas legados também. E aí a gente conseguiu também aprovar 2 projetos institucionais vinculados à própria UFSM, junto com a equipe de TI, para colocar dentro desses portais mais funcionalidades com IA e para fazer, né, um apoio inteligente dentro desse portal. A gente já está, né, em fase de implementação da identificação de dados pessoais, então a gente larga o link do documento que a gente quer identificar, monta o prompt ali, a gente está trabalhando agora nesse ajuste do prompt, e ele vai identificar se aquele documento tem dados pessoais ou não, se tem dados sensíveis ou não. E aí, várias outras aplicações, né, que a gente está iniciando a utilização. A gente esbarra no mesmo problema dos colegas da aeronáutica, que é ter equipamento, né, robusto, porque a gente está desenvolvendo uma LLM, porém, a gente tem uma restrição de tokens, e a nossa base ela é muito grande. Então, a máquina trava e a gente vai ter que fazer aquisição de máquinas mais robustas, se a gente quiser, né, o tema da moda, a soberania de dados, não colocar essa base em IA pública, né, em IA que não é nossa, e então a gente vai ter que criar uma LLM própria, a gente está fazendo isso, e agora a gente vai tentar a aquisição de equipamentos, ainda não tem projeto para aquisição de equipamento, mas já tem um apoio institucional também para trabalhar nesse sentido. Então é isso que eu queria trazer para vocês, e estou também à disposição para dúvidas. Muito obrigado, Débora. Excelente apresentação. Eu estou aqui apenas no papel de mediação, né? Não sou eu que vou comentar as apresentações, que elas foram extremamente autoexplicativas. O que eu colocaria apenas é para vocês verem como o propósito da apresentação digital partiu de objetos, né, diferentes para uma mesma questão, que é preservar para dar acesso. E no caso da Fiocruz é muito interessante, isso é uma questão para vocês verem, a identificação de documentos em formatos que nós não somos tão acostumados a trabalhar. Temos aquele foco no SEI, no documento burocrático, ofício, e vemos esse estoque de acervo da Fiocruz, que é a ação finalística da Fiocruz, com documentos das mais diferentes naturezas, né? E que são de difícil tratamento e identificação, né? E no trabalho aqui de Débora também, o outro foco foi dentro da instituição, de aplicar a gestão documental, também, né, também seguindo preceitos e conceitos que já foram elaborados com as referências internacionais, assim como também a Fiocruz. E aí eu vou mediar no seguinte, colocando uma questão para vocês até pensarem. Eu estava vendo que estou aqui até no MGI, na casa, né, que propôs a Estratégia Federal de Governo Digital, a FGD, por meio de uma lei. Em 2023, foi apresentado um catálogo de 980 bases de dados. Bases de dados que são aqueles que podem ser interoperáveis, ligados à questão de dados abertos e serviço ao cidadão. Então, imaginemos a quantidade de outros sistemas que não têm essa característica, que são sistemas internos, principalmente ações finalísticas,
né, em área científica e técnica, e que não fazem parte deste catálogo aqui. Né? Então, aí eu vejo essa experiência da Fiocruz apontando essa questão da natureza de diferentes acervos, né? Que é desafiador, e vemos também, até inclusive pesquisei sobre a estratégia federal, não encontrei algo sobre questão da gestão, manutenção dessas bases, né? Elas estão sendo geridas pelo ponto de vista aparentemente de TI. E isso é exatamente desafiador, porque nem sempre os arquivistas estão nestes locais, né? Estão junto à concepção, manutenção, né, dessas bases de dados, né? E aqui, então, eu coloco para vocês o tempo para fazerem perguntas e dúvidas junto aqui às nossas duas palestrantes. Temos já um aqui. Somente. Um pequeno bloqueio tecnológico. A tecnologia é bom quando funciona. E ela só é boa quando funciona, dependendo de como funciona. Às vezes é bom que não funcione. Isso me faz lembrar que, inclusive, na questão que as duas pessoas colocaram, que eu sempre trabalhei na Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos, nessa questão de orientação sobre documentos de arquivo, formato digital. E uma pergunta sempre era presente, há muitos anos atrás, qual equipamento eu uso para digitalizar? Eu sempre começo. O primeiro equipamento que você deve comprar é uma boa máquina de café. Porque é muito café, planejar, estudar. E a gente viu isso aqui. E depois nós vamos ver que tecnologias adotar. E a gente, infelizmente, temos essa inversão, né, de que uma tecnologia, isso aconteceu com várias tecnologias ao longo do tempo, né, algumas estabelecidas. Eu me lembro que eu participava do Infimagem, se alguém lembra de um tempo do Infimagem. Então, sim, Infimagem sempre começava com o GED veio para ficar, e aqui está a solução, né? Era um CD, que era a época que o CD ia ser a grande solução para, né, inserir os documentos que eram analógicos nos sistemas computacionais. Então, sempre eram os seminários, né? Enfermagem sempre começava, o GED veio para ficar, isto aqui é a solução, né? Era o CD. E a gente vê que as coisas não andaram nesse passo, né? Por favor. Agora sim. Às vezes o destino nos proporciona algumas oportunidades que nós não podemos deixar passar, né? Ontem, na apresentação, eu falei que os nossos temporários aqui ficam 8 anos e depois eles vão embora e a gente fica na saudade, né? A Karina foi oficial do Centro de Documentação da Aeronáutica, né? E ela participou também da análise dos requisitos do nosso SIGA-DAE. Então, aqui, diante de todos os integrantes do SIGA, aqui, em nome do Centro de Documentação da Aeronáutica, eu queria deixar registrado o agradecimento, né, pela sua participação. E a gente, quando olha uma profissional que saiu da FAB e continuou trabalhando e crescendo em outra instituição também, dentro do Serviço Público Federal, a gente fica aqui com o coração realmente muito feliz, né? Então, aqui, diante de todos, eu estou aqui fazendo um agradecimento por sua passagem pelo SENDOC e te dando os parabéns pelo que você fez aí na Fiocruz, né? E, aproveitando o momento, me oferecendo, já que a gente está no Rio de Janeiro, né, a continuar a nos ajudar na evolução do nosso SIGA-DAE. Então, como nós estamos aprovando agora a nossa diretriz de gestão de documentos arquivísticos,
e essa diretriz vai ser a raiz para vários outros programas que vão acabar surgindo a partir dela, e nós vimos que a Fiocruz já evoluiu bastante nesses projetos, nesses programas. Eu acho que nós temos muitas figurinhas a trocar aí. Então, só queria deixar registrado aqui, né, a nossa satisfação em te ver aqui hoje, tá bom? Obrigado. E uma salva de palmas para você também. Muito bem. Mais alguém? Boa tarde novamente a todos. Karina não vai lembrar de mim, talvez, mas a gente estudou junto há muito tempo atrás também na Unirio, já que é um momento de recordação, né? Ela foi minha colega de graduação. A minha dúvida, eu tenho uma dúvida, na verdade, sobre... Você comentou sobre o vídeo saúde, né? E eu tenho dúvida sobre esse acervo, ele é finalístico, né, da Fiocruz, e que você pudesse falar um pouquinho mais sobre ele, o que compõe, né, sobre se faz parte da difusão, alguma coisa nesse sentido. Eu falei, Leonardo. Ela não está me vendo. É porque, na verdade, ela me conhece pelo meu apelido, que eu não vou falar aqui agora. Mas eu lembro de você, sim. Pela voz eu já lembro. Eu não estou te vendo, mas eu estou Falei te no apelido, ela ouvindo. já lembrou. É isso aí. Tá bom, Karina? Prazer em te rever. Tudo de bom. Igualmente. Eu posso responder, Ditade, ou a gente faz um... É para responder, por favor. Ah, então tá. Então, antes de responder ao Leonardo, queria agradecer ao Lene. Lene é um amigo de coração. A gente trabalhou juntos, né, durante muito tempo lá no Sendoc. Fiquei sabendo agora que ele estava aí, ele me mandou um WhatsApp. Então, Lene, estamos juntos, como sempre, né? Conte comigo. Tenho muito orgulho de ter feito parte dessa equipe e de tá vendo aí que as ações do Sendoc não pararam, né? Pelo contrário, assim, tem sido aprimoradas cada vez mais. Isso é motivo de orgulho máximo. Então, fico extremamente feliz e parabenizo aí pela equipe que está lá no Sendoc por isso. Ao Leonardo, né? Leonardo, eu lembro sim de você, não, mesmo não te vendo, essa voz não dá para esquecer. Então, a Vídeo Saúde, ela é uma distribuidora, né? Na verdade, assim, é a atividade finalística. São produzidos diversos vídeos, né? Com relação à saúde, né? A história da saúde e tal, lá na Fiocruz. E a Vídeo Saúde, ela cria esses vídeos e ela também é responsável por fazer a distribuição. Então, tem prêmios, tem uma série de atividades lá que eles fazem, né? Além deles registrarem os eventos institucionais, eles também fazem, eles também produzem vídeos e tal, que são distribuídos gratuitamente, né? Enfim, tem um trabalho da Eliane Pontes, que faz um apanhadão, assim, sobre o histórico da Vídeo Saúde. Eles têm milhares de vídeos disponíveis, né? Eles têm lá físicos, né? E agora eles estão trabalhando na digitalização desses vídeos que eles usam o Braves, né, uma plataforma Braves para a gente poder ter acesso a esse conteúdo. Então, assim, eles são o nosso grande desafio, né, pelo fato do audiovisual ser, a gente fala, né, que são os arquivistas de audiovisual, assim, porque é como se fosse uma realidade paralela, mas não é, né? Quando a gente começou a fazer teste no Arquivemática, a gente estava tudo dando certo até que a Vídeo Saúde fez o primeiro teste com um arquivo gigante, super complexo lá, e o negócio não entrou, e aí é que a gente foi ver que o buraco era muito mais embaixo. Então, eu acho que, né, se você tem curiosidade, né, de se aprofundar, assim, de saber exatamente o trabalho, né, que eles estão fazendo lá, o João Guilherme Machado é o arquivista que trabalha, né, está à frente desse acervo, né, principalmente do digital. Ele está com vários trabalhos publicados de como eles estão fazendo essa preservação lá. Então, é muito rico, assim, é uma experiência muito rica.
acho que vale a pena conhecer, principalmente para quem trabalha com audiovisual, né? E tem essas nuances aí, essas questões mais específicas que eles estão desenvolvendo assim de forma primorosa lá na Fiocruz. Então acaba que a gente está recorrendo a eles, né? Como eles estão com o trabalho mais difícil, a gente tem bebido muito na fonte do que eles estão conseguindo praticar lá. Ok, obrigado, Karina. Uma coisa que eu esqueci, que eu gosto sempre de fazer essa costura entre diferentes falas, aqui de Débora com Karina, mas tem uma outra fala que junta com o que eu falei antes, que é do Fernando, quando ele mostra o baixo tratamento arquivístico naqueles acervos cartográfico, conográfico, vídeo e som, que essa é uma questão que eu junto com a apresentação também da Adriana aqui da oficina, que é a identificação dos documentos arquivísticos. Então, sempre há não há essa visão de que, né, temos ainda uma cultura de que o documento arquivístico é o da burocracia, é aquele que tem o formato que eu compreendo e entendo, são aqueles documentos que dá pânico, porque são os documentos que vão para a auditoria, prestação de contas, não é? Então, todo mundo tem o medo da dona auditoria. Então, esses têm que ser guardados, esses têm que ser né, arquivados, enfim, tratados, né, escondidos, enfim. E esse material audiovisual, inclusive, isso me preocupa mesmo em ações, porque nós temos agora o audiovisual e outras no digital, cartografia, iconografia, né, a fotografia, só vi. E isso acho que não está sendo muito bem estrategicamente colocado junto à Instituição Federal, que eu pergunto, como está sendo feita a prestação digital do material das SECOMs, das Secretarias de Comunicação, porque antes eu estava lá em fotografia, negativo, fitas, a gente lá no Arquivo Nacional, nós temos muito acervo de SECOM, mas e o digital que está sendo produzido, né, por exemplo, nas Secretarias de Comunicação? E esse digital, desse formato, né, que é formado das atividades finalísticas das instituições, né, isso é uma questão. Inclusive, no momento a gente está dando uma orientação ainda genérica ao IBGE, que é na recuperação de um material extremamente importante de levantamento aerofotogramétrico, desde do anterior até o projeto Radan, coisas que começaram na década de 40, e que eles estão fazendo um trabalho bastante grande de uma base de imagens integrada e tal, em diferentes suportes, rolos de material aerofotogramétrico, chapas de vidro, filmes, que é um material que, enfim, ficou disperso pelo IBGE, pelo CPRM, que está sendo agora todo organizado e está sendo resgatado num projeto, que aí sim a digitalização virá a bom termo, né? Material que, né, felizmente, uma boa parte foi preservada, alguma de forma nem intencional, ficou esquecida, né? E outras partes se usavam em material extremamente estratégico, né, para o país. Agora, minha preocupação é este material que hoje está sendo feito nos formatos digitais, né, em plataformas proprietárias, formatos proprietários. Eles mesmos estão com problemas com material antigo que não tem os equipamentos que possam fazer a captura para a reformatação desse material, para que eles possam ser utilizados no novo sistema que o IBGE está montando. Sim, Leonardo. Eu não sei o apelido, desculpa, vou ter que chamar pelo nome. Morreu na faculdade. Eu queria falar com a Débora agora, né? Não sei se a Débora vai se lembrar, mas, se eu não me engano, acho que na véspera do que a gente teve uma reunião, lembra, de orientação técnica sobre uma documentação específica. Acho que foi na véspera do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né? A gente estava conversando sobre aquela documentação daquelas provas antigas, não sei se você vai lembrar, né? Muito tempo, né? Acho que foi na véspera mesmo, né? Era uma documentação que a gente precisava tratar. Nós estávamos vendo o material de hospital, né? Do centro de, né? Ah, sim. Esse material a gente estava vendo. Mas a minha dúvida nem é essa, a minha dúvida é sobre
quando você apresentou, né, a questão da classificação, e aí vocês fazem um aprofundamento por tipologia, né, a classificação é feita no momento da produção, né, ela é automatizada de certa forma, né, mas por conta de atualizações do sistema, atualização do código de classificação, quer dizer, nem tanto, mas a atualização da própria produção de documentos, dos assuntos, das tipologias, quando normalmente isso pode acontecer no momento da produção, se essas atualizações não interferem muito na própria estabilidade do sistema, né? Quando vocês fazem se aprofundam muito, né? Chegam lá na tipologia por assunto, então eu fiquei com essa dúvida. Bom, primeiro dizer que para o que o Ditade comentou da Secretaria de Comunicação, né? O tempo aqui é muito curto, né? Mas a gente faz também a preservação de todo o material de comunicação institucional, porém ele não está hoje entrando diretamente no CIGAD. A gente tem um ato, a gente coloca todo o material fotográfico, audiovisual, reuniões de conselho que são gravadas ou que eram gravadas antigamente, e desse ato a gente popula o Arquivemática e ele volta para o ato de difusão. Então, um dos desafios que a gente está tendo, né, como também foi falado na Fiocruz, são justamente o tamanho desses vídeos, porque é algo bem desafiador. Então, a gente está, né, vendo uma forma de talvez levar esse material primeiro para o CIGAD, porque daí eu teria uma facilidade de ingestão, para depois o CIGAD mandar para o Arquivemática. Mas está em fase de teste também, mas está no escopo, a gente tem preservado os vídeos. O CIGAD também, ele também é para, independente até do formato, né, fazer o controle, né? Você Sim. ter o controle e monitoramento da documentação produzida, não necessariamente imediatamente fazer uma ingestão em algum sistema que tem que ser bem estudado, né? Por causa de custos e, enfim, viabilidade. E, Léo, é tanto sorte e tanta orientação que a UFSM abre. Eu achei fantástico o painel de monitoramento que a gente consegue ver, né, o volume. Eu achei que a UFSM, a gente sempre achava que a UFSM era a que mais abria sorte lá no Rio Grande do Sul, mas eu vi que a URGS ganhou, então estou tranquila. Na verdade, o que acontece? A gente fica muito... a instituição fica muito refém do arquivo, né, quando não consegue emitir um documento sem que aquela tipologia esteja devidamente identificada. Eu passei por isso quando eu estava à frente do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, a gente fez essa mesma metodologia, e assim, é o que dá a qualidade para o documento produzido, porque se tu dá uma brecha para o usuário incluir um documento sem passar pelo crivo da configuração prévia do arquivista, ele vai botar em diversos, ele vai classificar de qualquer forma. Então, a gente não abriu mão de ter, sim, essa classificação. Mas é urgente, mas tem prazo. Eu tenho sempre alguém da equipe disponível para esses casos. É horário do expediente, eu tenho alguém da equipe que vai pegar aquela demanda e vai cadastrar. É fora de horário, é final de semana, a gente tem direção e substituto para fazer isso também. Então, acontece, é raro, mas acontece muito, de final de semana, fora do horário do expediente, a gente tem que estar identificando que tipologia cadastrando, né, e configurando, mas a gente não abre mão disso, porque a gente sabe que na hora que abrir mão disso, vai abrir a porta para poder incluir qualquer tipo de documental. Então, ele não sobrecarrega. Hoje a gente tem mais de 3.500 tipos documentais mapeados no nosso plano de classificação, entre área meio e área fim. Não sobrecarrega, porque o sistema está preparado para isso. No entanto, ele demanda, sim, da equipe de arquivo de estar constantemente mapeando e revisando, ter um padrão tipológico, como que eu vou chamar, para não usar ora um termo, ora outro. Então, tem toda uma análise, e não são todos os 14 arquivistas que fazem isso. A gente tem um grupo reduzido, justamente porque eu tenho que ter um alinhamento para não cadastrar, né, entrar num padrão terminológico também. E a gente se utiliza muito das ferramentas ali da diplomática para entender o nome adequado, né, para fazer essa identificação adequada. Obrigado, Débora. Então, eu vou adiantar na hora, eu vou encerrar, colocando que, evidentemente, todas as palestrantes aqui, nossos colegas, estão à disposição de vocês para se comunicarem, né, porque esse é um trabalho que eu até apontei aqui muito no trabalho também de Karina, que é de palavras que eu coloquei, que é cooperação, colaboração e integração, né, e também com Débora também exatamente é isso, né? Não há solução tecnológica, né, que né, responda, não é uma aplicação do código,
Constituição que responde, né? E tudo isso tem que estar integrado na forma de políticas, programas, planos e muita capacitação e muita máquina de café, né? É tanto café que na nossa sala a gente tem uma máquina de café e temos um café na copa e temos um café na cantina, né? No refeitório, é café o tempo todo, né? Então, eu agradeço a todos, desejo, né, uma boa noite a todos e amanhã, às 9 horas, esperamos todos aqui. Muito obrigado, obrigado, Débora, obrigado, Karina, e, né, uma salva de palmas para todos. Eu que agradeço, Tade. Obrigada. Muito bem. Ei. Teste. Oi? Pronto? Isso. Agradecemos a presença de todas as pessoas nessa tarde e informamos que amanhã retornaremos às 9 horas com a mesa Normatização e Orientação Técnica em Gestão de Documentos. Na sequência, teremos a apresentação da professora Luciana Durante, da University of British Columbia, e coordenadora do projeto Interpares, não é isso? Luciana, fique à vontade, por favor. É para amanhã. Muito bem, retificando a informação, amanhã teremos a apresentação da professora Luciana Durante, da University of British Columbia, e coordenadora do projeto Interpares. Falei de maneira chique, né, o nome da universidade. E ela não está aqui. Amanhã. Nos vemos amanhã, então, a partir das 9 da manhã. Até lá.